A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Sua Palavra, o canal que te ajuda a crescer na Palavra de Deus. Eu me chamo Evangelista Flávio Oliveira e nós estaremos mais uma vez aqui abordando a respeito da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nossa revista é a revista de adultos, tá? Lições bíblicas do primeiro trimestre de 2023, tá? E nós estaremos fazendo uma abordagem aqui de forma bem sucinta e breve sobre a lição de número 2. Só lembrando que o nosso canal não é um canal para debates, não é um canal de perguntas e respostas, é um canal para exposição da palavra de Deus, onde nós compartilhamos de maneira bem clara mensagens acerca ou porções da palavra de Deus. Portanto, para iniciar aqui a nossa fala, iniciarmos aqui a nossa homilia, a nossa prédica a respeito da nossa lição, que é a segunda lição da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós residimos na cidade de Genipapo dos Vieiras, aqui pastoreamos uma congregação, a Congregação Fonte de Água Viva, e as nossas escolas dominicais são aos domingos, a partir das 8 horas, no período da manhã. Eu quero deixar aqui, antes de iniciar, um versículo da Palavra de Deus, livro dos Salmos, o livro dos Salmos é o Salmo de número 1 e versículo de número 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Portanto, nós vamos agora meditar na Palavra de Deus. Algo ou alguma coisa você irá aprender ao assistir esse vídeo, portanto, eu peço a você, fique comigo nesse vídeo, clique aí no sininho das notificações para receber nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu joinha e vamos lá aprender da Palavra de Deus. Nosso tema é o avivamento no Antigo Testamento. O texto áureo, tá, que é o texto em destaque nesta lição, é Êxodo capítulo 34, versículo 10, a parte A. Então disse: Eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Temos a verdade prática, como de costume. A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Graças a Deus, nós temos lido e vamos para aquilo que interessa, que é a nossa lição, nossa temática, que vai ser aqui de forma expositiva, colocada aqui para nós pelo escritor desta revista, que é o pastor Linaldo Renovato, em 3 tópicos, onde o primeiro vai trazer um panorama dos avivamentos no Antigo Testamento, que tem os seus subtópicos. O segundo é confissão de pecados e retorno à palavra de Deus, e tem os seus subtópicos. E o terceiro, avivamento e a palavra de Deus. Pois bem, meus queridos, em diversos momentos no Antigo Testamento, a nação de Israel, que era o povo de Deus de então, propriedade particular do Senhor, através de uma escolha de Deus, quando eles desobedeciam os estatutos, as leis, os princípios do Senhor, eles mergulhavam numa apostasia, porque Deus prima para que aqueles que são seus, que guardem a sua palavra. E quando Israel mergulhava na apostasia, afastava-se do seu Deus, abandonava os cultos levíticos, não trazia mais os sacrifícios, nem ofereciam os sacrifícios, na verdade, não traziam as ofertas que eram estabelecidas. Então eles mergulhavam em algumas crises, a primeira crise moral, segunda crise espiritual, terceira crise financeira, crise política, porque eles eram governados por juízes, reis,
profetas, eles eram dirigidos por estes homens de Deus que eram separados pelo próprio Deus. A Bíblia vai nos dizer que em determinados períodos da história de Israel, Deus levantou homens que perceberam a necessidade de caráter urgente ou de urgência, que era a da busca pela presença de Deus e para retornar aos princípios do Senhor. Em todo o contexto histórico da nação de Israel, eles passaram por momentos difíceis e de crises. Só que em cada período, Deus levantou homens, ou seja, juízes, profetas, sacerdotes e reis, para fazer com que o povo retornassem para a presença de Deus. Então nós precisamos aqui apontarmos algumas coisas. Primeiro, o objetivo da nossa lição, da presente lição, que é o avivamento no Antigo Testamento. Primeiro, analisar exemplos de avivamento no Antigo Testamento, como eu já falei aqui. Alguns homens foram levantados por Deus para avivar, para que através destes Deus avivasse a sua obra e o povo retornasse aos princípios do Senhor e à prática de uma verdadeira crença. Segundo, constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia, do retorno à palavra de Deus. Parece-me que no Provérbios de número 28 e versículo 13, diz que aquele que confessa e deixa o seu pecado, alcançará misericórdia. Tá? Então, para nós termos uma ideia, estou citando aqui alguns versículos que está de maneira bem clara, conjunta com esta lição. Terceiro, desenvolver o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo. Primeiro, um panorama dos avivamentos do Antigo Testamento. Um avivamento no período de Moisés, primeiro ponto. Segundo ponto, o avivamento no tempo de Samuel. Terceiro, o avivamento no tempo de Josias. No período de Moisés, nós sabemos que depois que a nação de Israel fora para o Egito, eles passaram um período aproximadamente de mais de 400 anos. E lá depois que José morreu, eles foram oprimidos, obrigados a cargas de trabalhos desumanas. E então Deus, no capítulo 1 de Êxodo e capítulo 2, a palavra do Senhor nos diz que Deus ouve a oração e o gemido do povo. E então Deus decide convocar, comissionar, chamar Moisés para dar início a uma grande obra e a um grande avivamento, fazendo com que o povo retornasse à presença de Deus. Da mesma maneira foi nos tempos de Samuel, o profeta Samuel. O profeta Samuel, Deus usou ele, porque antes de Samuel ser elevado a sumo sacerdote, Eli era o sumo sacerdote, os filhos de Eli eram considerados filhos de Belial, desobedeciam a palavra de Deus, profanavam aquilo que era santo. Então a Bíblia diz que o Senhor os queria matar, porque eles conheciam as leis, a palavra do Senhor e estavam em desobediência a Deus. Foi então que Deus falou com Samuel, entregou a ele uma revelação daquilo que ele iria fazer na nação de Israel. E como fez? E Samuel protestou para denunciar a maldade do povo rebelde
a apostasia e o desprezo pelo sagrado, e no tempo do sacerdote ali. Então, os cultos não aconteceram da maneira que era para acontecer. Os sumos sacerdotes todos estavam contrários à lei do Senhor. Então Deus levanta Samuel, profeta, para conclamar o povo a um arrependimento, já que é ali que eles perdem uma guerra, é ali que eles perdem a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era um símbolo gigantesco que representava a presença de Deus maciça no meio do povo. Eles perdem isso. Os 2 filhos de Eli, eles morrem, tá? O exército é colocado em fuga pelo outro exército inimigo. Isto tudo por causa de que eles estavam vivendo uma apostasia e profanando aquilo que é santo. Terceiro, o avivamento no tempo de Josias, tá? Josias, como nós conhecemos, a história do rei, a nação de Israel cai na idolatria e Deus usa o rei Josias para fazer com que o povo retornasse para Deus. Ele remove dos altos os postes ídolos, eles deixam de queimar incenso a outros deuses estranhos e voltam-se para a palavra de Deus. Certo? Segundo tópico, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Se faz necessário. Sem arrependimento não há avivamento. Não há avivamento. Haja vista que a palavra do Senhor nos fala sobre isso. Deus, em 2 Crônicas 7,14, ele fala sobre isso. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter de seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu. Se eles se arrependerem, tem que haver arrependimento, confissão, o abandono do pecado, para que possamos mergulhar naquilo que é sobrenatural e vivenciarmos um grande avivamento da parte de Deus. Todas as vezes que a nação de Israel fazia isso, retornava para o Senhor, seu Deus, voltava para os princípios do Senhor, estabelecido por Ele, eles vivenciavam e viviam na prática um verdadeiro avivamento. Avivamento na presença de Deus, com o ensino da palavra, com comunhão, com fidelidade, com amor a Deus sobre todas as coisas, com amor ao próximo. É este avivamento que hoje nós estamos precisando viver. A igreja brasileira precisa acordar para viver um verdadeiro avivamento na presença do Senhor. Se nós olharmos, se nós fizermos uma análise, como no primeiro vídeo da primeira lição, que fala sobre o avivamento espiritual, o atual contexto em que se encontra a igreja brasileira é bem difícil. Ela enfrenta problemas espirituais, problemas doutrinários, alguns vícios teológicos. E nós que somos a igreja, nós somos a igreja quando fazemos parte do corpo de Cristo, porque a igreja é o corpo. Não é somente uma pessoa que vai viver este avivamento. Deus vai levantar uma pessoa ou 2 pessoas para conclamar e convocar o povo para que eles vivam o verdadeiro avivamento. É toda a igreja, é todo o corpo de Cristo reunido que precisa viver este avivamento. O corpo somos nós. Nós somos o corpo de Cristo quando estamos juntos em comunhão e união, como diz a palavra de Deus. Então, a confissão de pecados e o retorno à palavra de Deus é um dos requisitos essenciais para um grande avivamento. Deus convocou Neemias. Neemias fez uma oração de confissão de pecados
de intercessão para que Deus tivesse misericórdia do povo. E além disso, ele foi ensinar a palavra de Deus, porque avivamento ele tem início, como nós aprendemos, a origem do avivamento está em Deus, através da sua palavra e na busca pela oração. Terceiro, o avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus, primeiro ponto, corrige. Segundo, cuidado com o formalismo. Nós sabemos de que maneira a palavra do Senhor nos exorta, nos ensina de como devemos nos portar como verdadeiros cristãos que vivemos um avivamento genuíno na presença do Senhor e na casa de Deus. Um verdadeiro cristão, ele é compromissado com o reino, ele dá bom testemunho, ele vive uma vida de comunhão, de oração, de jejum, leitura da palavra, congrega-se com o povo de Deus, está disposto a servir no reino do Senhor, pensando sempre no reino e que o reino venha a se expandir. Tá? Um verdadeiro cristão, ele se comporta assim, ele se porta assim, como homem, como servo, como mulher de Deus. Claro que existem diversas opiniões, existem diversas pessoas que talvez irão discordar dessa minha fala, não tem problema, não vejo problema nisso, até porque todos nós podemos falar, nosso estado é laico, então nós podemos emitir nossas opiniões, tá? Então, Deus corrige aquele a quem Ele ama. Sim. Provérbios de número 3, Provérbios de número 4. Ouve, filho meu, a minha correção. Então, Deus corrige. Não é para o nosso mal, é para o nosso bem. É porque Deus quer nos ver bem e quer que nós vivamos na prática um verdadeiro avivamento, onde a palavra de Deus é pregada, onde as pessoas vão viver uma vida de oração, de comunhão, onde a igreja vai prestar assistência social para as demais pessoas necessitadas. Ela vai fazer visita, ela vai interagir com as pessoas. Esse é o papel da igreja. Nós não precisamos sermos cristãos somente nominais e vivermos no formalismo. Eu sou evangélico, que hoje o que está na moda é ser evangélico. Eu sou evangélico. E não há mudança de vida, não há transformação, o caráter continua o mesmo. Então, o Evangelho de Cristo, ele transforma, ele muda. As nossas ações, elas têm que refletir Cristo. Como luz do mundo e o sal da terra, nós precisamos refletir Cristo. Somos um parâmetro para a sociedade. A sociedade precisa olhar para a igreja e perceber que a igreja tem algo diferente. E ver que realmente são pessoas de Deus que buscam a presença do Senhor e que aprendem da sua palavra. Então nós precisamos vivermos um verdadeiro avivamento. Agora, precisamos também vivermos ele na prática. Tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te espero para a próxima lição, que é a lição de número 3. Não esqueça, tá? Se você é inscrito no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o joinha nos nossos vídeos, compartilha para a sua família, para os seus colegas. É a palavra do Senhor. Ela é quem nos abençoa. A palavra do Senhor nos diz assim, e eu vou encerrar com isso aqui. Deuteronômio capítulo 28. Se ouvirdes os mandamentos do Senhor e guardardes a sua palavra, crendo, o Senhor nos abençoará. Claro que ali era para Israel, mas nós podemos espiritualmente tomarmos posse e crendo que Deus abençoará a nossa entrada, a nossa saída, Ele nos guardará,
Ele abençoará a nossa amassadeira, abençoará as nossas terras, as nossas famílias, porque é propósito dele, tá? Então, de já, eu quero agradecer a você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Eu me chamo Flávio Oliveira e a paz do Senhor Jesus.